estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical para a glória do Senhor. Feliz e abençoado seja todo o ano de 2021 para todos. Vamos orar para darmos início à nossa aula? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra. Fala conosco, Espírito Santo do Senhor, nos ajuda naquilo que nós precisamos, nos orienta naquilo que nós precisamos e que o Senhor também esteja visitando neste momento todos os enfermos, liberando cura, liberando provisão para todos aqueles que necessitam, Pai. Nos ajuda nesta aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a última lição da revista Ide Pregai, né, falando aqui sobre evangelismo, sobre missões. Hoje nós estamos na nossa última aula. E se nós estivéssemos, né, na nossa EBD presencial, nós teríamos até um momento para que cada um dissesse ali o que mais impactou nessas lições que nós ouvimos tanto sobre ser discípulo, discipular, missões, igreja discipuladora, né, o nosso papel enquanto cristão. E nós teríamos esse momento. E aí dá até uma saudade, né, irmãos? Saudade do tempo que nós tínhamos a nossa EBD presencial. E por falar em saudade, o título da lição é Paulo, um missionário que deixou saudades. O texto básico da nossa lição está em Atos, capítulo 20, versículos de 17 ao 38. E o versículo-chave é Atos 20, 31. Eu lerei agora. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas de aconselhar cada um de vocês. Então aqui é parte do discurso do apóstolo Paulo da sua despedida. Ele estava saindo ali daquela região de Éfeso, partindo para uma outra viagem missionária. E houve muita emoção durante aquele período, né, em que ele estava ali se despedindo daquelas pessoas, né? E uma despedida cheia de emoções, né? Quando nós nos despedimos de alguém, dependendo do relacionamento que nós temos, provoca, né, lágrimas, até tristeza por saber que não teremos mais aquela pessoa com quem nós convivemos conosco. Então provoca uma série de emoções, né? E aconteceu com aquele povo ali. Mas o que será que o apóstolo Paulo fez para causar essa despedida assim tão cheia de emoções? É isso que nós vamos ver agora. O missionário que deixa saudades, primeiro ele tem que ter uma conduta irrepreensível. E aí o apóstolo Paulo ele iniciou esse seu discurso de despedida dizendo: vocês sabem como eu tenho vivido, de que maneira eu tenho testemunhado do evangelho. Faz parte desta conduta irrepreensível e sem acusação a humildade. Então vamos ler em Atos 20, 19. Que diz assim: e servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então, humildade, né? Falar de humildade, a própria pessoa falar de humildade. Mas aqui o destaque vale para que o apóstolo Paulo, ele não reivindicou nada para si, né? Ele passou humilhações, as humilhações que ele passou no ministério, mas ele manteve uma postura diante daquelas pessoas que viram as humilhações pelas quais ele passou. E em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui também ele menciona das lágrimas, né, indicando aqui as dores, os sofrimentos pelos quais ele passou em nome do trabalho missionário, em nome do Senhor Jesus, né? As provações foram aflições, né, que trouxeram angústia. Provações tiram a tranquilidade, provações tiram a paz, mas provações têm propósito, né? Deus tem um propósito quando nós passamos por provações. E em 2 Coríntios 11, de 22 a 29, o apóstolo Paulo lista ali a lista de provações, né? Então,
Quais foram essas provações? Prisões, chicotadas, perigos de morte. Ele foi espancado, apedrejado, então ele passou por um sofrimento muito grande, né? E que ele não desistiu, né? Com tudo isso, ele não desistiu do seu trabalho, né? De levar a palavra da salvação aos que perdidos estavam. E nós sabemos que esse trabalho missionário é muito árduo, né? Além de ser uma batalha espiritual também muito grande, porque de um lado você tem o missionário enviado para fazer a vontade do Senhor, mas também nós não podemos esquecer do reino espiritual. Então, por outro lado, tem o inimigo das nossas almas que vai tentar ir contra aquele trabalho do Senhor. Então, a pressão espiritual sofrida por um missionário também é muito grande. Por isso, irmãos, que nós precisamos manter os missionários, os vocacionados, os pastores, e eu vou falar os crentes de um modo geral, né, os servos do Senhor de um modo geral, diante de Deus em oração. Nós precisamos orar, né, para que nós estejamos fortes espiritualmente, certo? É importante, irmãos, mantermos e lembrarmos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, se nós focarmos nisso, fica mais fácil de nós mantermos uma disciplina ali de oração, lembrando de que quando o missionário vai para o campo, ele vai para a batalha. Ele vai para a batalha. E nós, ainda que fiquemos de outro lado, né, em outro país, ou em outro estado, ou na nossa casa ali, nós precisamos acompanhá-los em oração. Embora, irmãos, o preço que os missionários pagam para cumprir a sua tarefa é alto, né? Sofrem perseguições, ficam longe da família, ou às vezes, se não é um local muito distante, mas as perseguições vêm porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Então, fica a dica para que nós estejamos sempre orando pelos nossos missionários. Uma outra característica aqui é o zelo pelo ensino da palavra, né? Então, o apóstolo Paulo, ele zelava por ensinar a palavra. E aí nós vamos ler em Atos 20, 21, que diz assim: testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho, ela é a mesma e é para todos os povos, independente de etnia, de raça, de cor, independente da nacionalidade. A mensagem do Evangelho, a salvação é para todos, né? Essa palavra que liberta, que transforma, é para todos. Então, esse zelo, né, por ensinar quem? Ensinar a todos os povos. A abrangência dessa mensagem, né, falou da salvação, a pessoa aceitou Jesus, é um novo convertido, precisa ensinar essa caminhada, né? Não para por ali. Então tem um longo caminho a percorrer, a crescer espiritualmente. E aí, levando aqui para nós, o discipulador é que vai fazer isso, é você que está acompanhando a pessoa que vai fazer isso, assim como o apóstolo Paulo fez com aquelas pessoas. Paulo, ele expressa a consciência do dever cumprido, né? A mensagem foi transmitida e ninguém está inocente. Quando a gente lê lá em Atos 20, de 26 a 27, que diz assim: portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo, o apóstolo Paulo dizendo, que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Né? Então ele está com a sua consciência tranquila, ele fez o que era necessário fazer, ele falou da salvação, né? Promoveu ali o crescimento espiritual do novo convertido. Agora em Atos 20, o versículo 20 e o versículo 31 vai falar sobre a individualidade da mensagem. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Agora o 31.
Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Então, o compromisso, né, em acompanhar, e ali, tanto em acompanhar, em aconselhar, em proclamar a palavra, tanto publicamente, né, no coletivo, quanto no individual. Algumas pessoas, elas necessitam de uma atenção especial, e aí essa questão da individualidade, do tratamento interpessoal. E ali você vai conhecendo as necessidades da pessoa e entendendo a maneira como a pessoa age de tal forma e como é que você pode falar do Evangelho, da palavra, com mais clareza para aquela pessoa. Então, é o relacionamento. O relacionamento abre portas para que você esteja ali proclamando da palavra, às vezes não só para essa pessoa, mas também para os familiares, pessoas que estão na casa, ou de repente até para um vizinho, para um amigo desta pessoa que você está discipulando. Então, a individualidade é muito interessante, é muito importante, e o apóstolo Paulo se preocupou com isso também. E o autor da lição, ele nos deixa um alerta. Ele diz assim, que embora muitos estejam no ministério há muitos anos, não têm aproveitado a oportunidade de ensinar a palavra individualmente. Então fica aí o alerta, irmãos. Sejamos zelosos no ensino da palavra, no testemunho pessoal, na abrangência desse evangelho, no ensino da caminhada cristã. O outro ponto importante, né, do missionário que deixa saudade é a preocupação em proteger o rebanho. Atos 20, 30, que diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Então o apóstolo Paulo tinha a preocupação aqui de que heresias não entrassem, né? Ideologias não entrassem. Então, para que isso não aconteça, trazendo aqui para os nossos dias, o novo convertido, a pessoa que aceitou Jesus, ou até mesmo nós que já temos algum tempo de vida cristã, nós precisamos ter o nosso foco e assim muito bem definido na nossa mente, de quem é Jesus, da nossa salvação, né, da Trindade, para que não venha vento de doutrina e que nos leve para outros caminhos. Então nós precisamos ter convicção. O discipulador, o líder, ele precisa passar isso com clareza, o missionário precisa passar isso com clareza para aqueles que ele está iniciando ali, dando a iniciação da vida cristã. Nós sabemos que existem muitas ideias diferentes, né, da vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele deu esse alerta, né? Olha, tomem cuidado, muitos virão com ideias diferentes e vocês têm que ter a convicção daquilo que foi pregado, né? Nós precisamos ter a convicção. Então, se nós quisermos assumir de fato uma responsabilidade pela missão que Deus nos confiou, né? A palavra diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Então, se nós queremos de fato assumir essa responsabilidade, nós podemos nos tornar missionários onde estamos, educando os nossos filhos no caminho do Senhor, os levando, né, mostrando ali o caminho da salvação, discipulando também os nossos filhos, evangelizando os nossos vizinhos, os nossos parentes, aquelas pessoas que estão à nossa volta e dando testemunho, né? Nós precisamos buscar o crescimento espiritual, momentos de oração, silêncio para ouvir a voz do Senhor, para pedir orientação para o Senhor, né? Como é que eu devo chegar, como é que eu devo abordar tal pessoa, como eu devo me comportar. E se colocar diante do Senhor, nos colocarmos diante do Senhor. Senhor, estou aqui, me usa, me capacita para te servir. Então, irmãos, nós devemos orar, né, para que o Senhor nos ajude
para que nós possamos deixar um legado, um bom legado da nossa vida cristã, e para que nós possamos deixar saudades, assim como o apóstolo Paulo deixou ali naquele momento, naquela região. Um ótimo domingo a todos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Continuem se cuidando, máscaras, álcool em gel e evite aglomerações.